Imagine a seguinte situação, a seguinte cena. Um homem durante toda a sua vida, ele passa preso, acorrentado pelos seus pés e pelos seus braços, no fundo de uma caverna. Ele tem ali vários outros homens que também com ele cresceram e se desenvolveram, mas sempre todos na mesma posição, acorrentados, presos, olhando para os lados, mas tendo o maior campo de visão à sua frente, uma parede, os fundos de uma caverna. Eles se acostumam a se relacionar com algumas sombras que são projetadas no fundo desta caverna. E o tempo passa e a vida é aquela, a realidade é aquela. Alimentados são de maneira indireta e todos ali, presos naquela mesma situação, vivendo aquela mesma situação, vivendo aquela mesma realidade. E se acostumam então, para eles, tudo é aquilo, tudo que existe é aquilo, toda a realidade é aquela que os olhos deles estão enxergando. E assim a vida se dá, e assim o tempo passa. Porém, um deles, um dia, começa a se questionar sobre aquela realidade, sobre aquilo que os olhos dele enxergam. E se questionando sobre aquela realidade, ele começa a pensar, não é possível que tudo se resuma a isso aqui. Não é possível que tudo que exista seja este cenário. Não é possível, não faz sentido algum. Não faz sentido algum que só esta realidade exista. Que só isso que os meus olhos podem ver e alcançar exista. E ele começa então a se questionar. E se questionando, ele começa então a questionar aquelas cadeias que prendem os seus pulsos, os seus braços e as suas pernas. E ele começa então a forçar aquelas correntes. Os seus músculos estão atrofiados. Eles não foram trabalhados, eles não foram exercitados. E ele começa então a ter dores musculares, mas ainda assim ele não desiste. E dia após dia, olha, tendo como consequência as dores musculares, ele começa a estimular e a se estimular e a forçar aquelas correntes. Com muita persistência, ele consegue desvencilhar as suas mãos, primeiro uma, depois a outra, ainda persistindo e persistindo muito, dando trancos, ouvindo as pessoas que estavam do seu lado dizendo, para com isso, que besteira, você é maluco, o que você está querendo? Olha só o que você está fazendo, você é louco, a vida é essa, está achando que existe mais o quê? Sonhador, louco, imagina, o que é isso, que absurdo. Ainda assim, ele segue estimulando as suas pernas, consegue então vencer as cadeias que prendiam as suas pernas. E aí então ele tem todo um trabalho também corporal para que ele consiga ficar de pé. Aliás, o que é ficar de pé se ele nunca viu ninguém de pé? Mas ainda assim ele sabe que de alguma maneira ele precisa sair daquela posição. Não só romper com as cadeias que o prendiam, mas também sair daquela posição em que ele estava. E ele então vai forçando, engatinhando, se esforçando muito, ele consegue ficar de pé, se vira e vê que há uma barreira, um muro. Há um muro que tem uma fresta por cima deste muro, por onde a luz entra, e imagens são projetadas ali e são então levadas à parede, né? As imagens, a luz bate naquela posição e projeta as sombras na parede. E ele então agora tem um outro esforço. Um esforço para subir aquele muro e então ir para o lado de trás daquele muro e ver o que acontece ali, o que existe ali. E com muito esforço, com muita estratégia, com muito empenho, ele consegue então pular para o outro lado deste muro
Acorrentados, eles estavam embaixo deste muro, e ele consegue então pular para o lado de lá, e lá ele vê que existem algumas pessoas, e essas pessoas dominam aquela realidade e mantêm aquelas pessoas presas. Ele consegue enfrentar estas pessoas, ele percebe que vem uma luz da entrada daquela caverna e rompendo ali aquele cordão de pessoas que dominavam aquele grupo, e mantinha aquele grupo preso. Ele consegue então chegar à saída da caverna. E ali os olhos dele ardem demais, porque ele nunca havia enxergado a luz de frente. Ele, na verdade, só se relacionava com as sombras que projetadas eram no fundo da caverna. E agora os olhos dele precisam dar de frente com o sol, com toda a sua força, com toda a sua luz, e os olhos ardem, os olhos doem. E por um momento ele pensa em voltar para o fundo da caverna, porque aquilo incomoda muito, mas ele persevera. Ele sai, e aos poucos os seus olhos vão se acostumando com a luz. E ele então sai daquela caverna, sai daquela situação, sai daquele estágio e percebe o quão grande, quão maior é a realidade. Percebe que ele tem uma série de outras possibilidades e que ele pode experimentar outras possibilidades. E ele vai, ele avança, ele conquista e ele vive uma outra vida. E aí então, tomado pela consciência, ele diz: eu preciso voltar para a caverna. Eu preciso voltar para aqueles que presos permaneceram, para que eu possa ajudá-los, para que eu possa ensiná-los, para que eu possa dizer a eles que aquela realidade não é a única, que aquela realidade, que aquilo que eles têm como realidade, na verdade é uma prisão, é uma cadeia. Na verdade, eles estão acorrentados dentro daquela realidade que eles acreditam ser a única coisa que existe. E ele então, ao invés de curtir a vida adoidado, ao invés de viver a vida dele, tomado pela consciência, como um pontífice, como uma ponte que liga o céu à terra, a terra ao céu, ao tomar consciência da existência e da amplitude da existência, ele volta para mais uma vez enfrentar aqueles homens que mantêm aquele grupo preso. Ele volta para dizer para aqueles que presos estão que existe muito mais, além daquilo que os olhos deles veem, além daquilo que eles percebem como realidade. Esta é a alegoria da caverna de Platão. Este é o mito da caverna de Platão. E o mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão, pode nos ajudar e muito a compreender muito mais do que aquilo que nós podemos perceber. A luz do sol, o sol é a justiça, o sol ele é a luz que rompe e que destrói todas as trevas. Aonde essa luz entra, as trevas são dissipadas. A Bíblia vai dizer, inclusive, que na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém não precisa de sol, porque é o próprio Deus quem a ilumina, é a glória dele que ilumina toda esta nova cidade. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma outra realidade, e o chamado de Deus para mim e para você é para que nós sejamos pontífices, que nós de fato sejamos pontes entre o céu e a terra, que aqueles que romperam a realidade daquilo que os olhos podem ver e entenderam que existe um outro plano, existe um outro chamado, que existe um mundo espiritual, que existe uma outra realidade, aqueles que foram despertados para uma outra realidade, a realidade espiritual, a realidade do reino de Deus,
Esses não podem viver no egoísmo. Eles precisam ser tomados pela consciência de Cristo, para que possam então voltar para a caverna, para que possam voltar para as trevas e declarar àqueles que ainda presos estão aquela realidade, que existe algo maior, que existe algo melhor, que não é aquilo que eles entendem como realidade, não é a verdade absoluta, que existe uma realidade muito maior. O mundo das ideias de Platão é o mundo espiritual, é o mundo quântico para você que acredita, assim, enfim, o nome não importa muito, mas mundo espiritual, mundo quântico, uma outra dimensão, um outro universo paralelo a esse, eu não sei como é que você chama isso, o mundo das ideias, como o próprio Platão definia. Tudo está pronto, está preparado no mundo das ideias, você se conecta a este mundo e você faz o download de todas as coisas para esta terra, para esta realidade, para este plano. O nosso amor incondicional pela beleza e pelo que é belo é uma vaga lembrança que trazemos dentro de nós desta realidade espiritual maravilhosa, onde tudo é perfeito, onde tudo é belo. E é certo que tudo isso vem sendo desconstruído na humanidade justamente para nos afastar cada vez mais da realidade espiritual, do mundo espiritual. Muitas coisas têm sido descaracterizadas para que as pessoas possam viver ainda cada vez mais presas dentro das suas cavernas. Mas o que eu quero trazer para você como reflexão aqui hoje é exatamente isso, que você que rompeu, você que teve as escamas arrancadas dos seus olhos, você que abriu o seu entendimento, você que foi alcançado para esse entendimento, para essa consciência de que o mundo espiritual existe, de que Deus existe, de que há algo muito maior a ser vivido, de que há um plano muito maior, de que esta vida tem um sentido e tem um propósito. Você que foi despertado para esta realidade, tem agora uma responsabilidade, a responsabilidade de vencer o egoísmo e de voltar àqueles que presos ainda estão nas trevas, na escuridão, e proclamar a estas pessoas que há uma outra realidade, a realidade onde eles podem ser libertos, onde eles podem viver uma vida abundante, onde eles podem de verdade viver a vida verdadeira, que é Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Um dia eu estava aqui em casa e o Espírito Santo me disse: tudo que os seus olhos veem é distração. Tudo que os seus olhos naturais veem é distração. Porém, aquilo que os seus olhos naturais não conseguem enxergar é eterno. E é nisso que você deve se atentar. Quero dizer a você que existe um mundo espiritual, existe uma guerra, uma batalha espiritual, existe uma outra realidade, existe um plano de Deus, existe um plano abundante, existe muito mais do que o que os seus olhos conseguem enxergar. E há um plano de Deus para você. E eu quero ser canal de Deus para que um grande exército se levante, um exército que vai romper com as cadeias, que vai romper com as objeções, que vai romper com o costume da terra, que vai romper com a realidade caída, destruída, fracassada de uma humanidade presa aos fundos das cavernas, de muitas cavernas, de uma humanidade presa em trevas, de uma humanidade que rompeu com a sua aliança espiritual com aquele que o criou, com aquele que os criou. Então, eu chamo você à responsabilidade. Você que já foi alcançado pela luz, você que já viu, já foi alcançado literalmente pela luz de Jesus, você é chamado agora a voltar aos fundos das cavernas e declarar àquelas pessoas que há muito mais do que aquilo que os olhos delas conseguem alcançar. Há muito mais do que a realidade que elas estão vivendo.
que há muito mais, que há um plano, há um propósito, há um chamado, há um projeto de Deus, há um projeto da luz para estas pessoas. Há um projeto de arrancar essas pessoas da realidade onde elas estão e trazê-las para uma realidade que elas nunca sonharam, pensaram ou imaginaram. Você foi chamado para ser um guerreiro da luz. E é por isso que ao aceitar Jesus, ao conhecer esta realidade espiritual extraordinária, você não morre na mesma hora e é levado para o céu. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Pá, morre e vai para o céu. Não, por quê? Para que você possa ainda ser canal de transformação, ser canal de libertação para que aqueles que ainda estão presos às cavernas onde você estava, ou a caverna onde você estava, para que eles possam ouvir e serem estimulados a romper as suas cadeias, a romperem as suas realidades e entrarem na realidade abundante, extraordinária e maravilhosa que Cristo tem para eles. Então, o convite para você é vencer o conformismo, o comodismo, o sono espiritual. O chamado para você é vencer a estagnação, a paralisia, é vencer a inércia. É por isso que você também não pode abandonar o meio de onde você veio. Durante muito tempo nós erramos. Chegava um músico na igreja convertido e nós dizíamos a ele, larga tudo, abandona tudo, vem para cá e fica aqui. E a pessoa ficava lá. O chamado não é esse. O chamado é para que você seja liberto, seja alcançado e agora volte lá e seja luz lá. E seja a boca de Deus lá, e seja canal de transformação lá. Esse é o chamado. E não que você se aquiete, se acovarde e venha para o mundinho das luzes, aonde todas as lâmpadas estão reunidas. E lá, aonde há trevas, você abandone. Não, você tem que ser luz lá. Mas pastor, é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas se você realmente foi transformado, você vai conseguir. Porque afinal de contas, você foi transformado para transformar. Então você foi chamado para transformar, para ser luz em meio às trevas. Se você for luz em meio à luz, que diferença que você está fazendo? Nenhuma. Nenhuma. Então eu chamo você a entender que o chamado é pela consciência de ser luz, para que você saia realmente das cavernas. Todas elas, todas as cavernas onde você estava preso, que você saia delas. Mas que você entenda que você está saindo delas, você está sendo liberto delas, para que agora você seja canal para a libertação de outros destas mesmas realidades. Esse é o chamado. Esse é o chamado. E eu desafio você a ser luz. É artista e viveu, então foi alcançado pela luz, seja luz agora no meio artístico. Era esportista e foi alcançado pela luz, seja luz no meio dos esportistas. Era um intelectual e foi alcançado pela luz e foi ampliado na sua perspectiva e na sua visão, conheceu o mundo espiritual foi desvendado para você, então seja luz agora no meio dos intelectuais. Você foi transformado para transformar. Se este vídeo fez sentido para você, eu tenho uma intenção, levantar um exército que vai realmente impactar a sociedade. Estão arrebentando com uma geração, com esta geração, arrebentando. Estão criando jovens que deveriam ser armas de transformação, de impacto para a sociedade, estão fazendo com que esses jovens se tornem cada vez mais zeros à esquerda. Em alguns casos, à esquerda, literalmente. Pessoas que aceitam a realidade, que se conformam com a realidade, que tomam a forma da realidade
e que não confrontam a realidade, que não resistem ao mal, que não protestam contra o mal, que não se impõem contra o mal, que não se impõem como luz em meio às trevas. Então, você pode patrocinar este conteúdo curtindo, comentando e compartilhando. Assim você patrocina esse conteúdo. O vídeo ganha em relevância e é levado a outras pessoas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe.